Olá pessoal, hoje trago ao canal um equipamento muito direcionado para quem está preocupado em segurança em casa, ou para quem tem um pequeno negócio, ou para quem tem uma empresa e quer ter aqui uma câmara que lhe permita ter algumas características que eu acho que são bastante interessantes, tendo em conta o design e o tipo de câmara que é, para poder ter uma divisão completamente vigiada. E hoje vou falar então desta câmara da Reolink Fisheye, aqui é FEW, e é uma câmara, como vocês podem estar a ver, que não é igual à maior parte das câmaras que costumam ver. Isto basicamente é uma câmara que tem uma lente de 360 graus, em vez de ser aquelas câmaras em que vocês estão a olhar para um lado e, por exemplo, podem ter um motor e podem estar a olhar para outros lados. Esta câmara não precisa de fazer essa rotação, vocês conseguem ver pela aplicação logo tudo a 360 graus. E por isso o que é que vocês devem ter em conta em relação a esta câmara? É uma câmara que pode ser instalada numa mesa, por exemplo, vocês podem estar com ela assim e vão conseguir ver tudo à volta. Pode ser instalada num teto, portanto, põe no teto, ela fica depois assim, vamos pôr aqui, instalavam os cabos todos e ela ficaria instalada e teriam isto a sair do teto, ou então podia ser instalada numa parede em que vocês iam colocar aqui e ela ia conseguir ver tudo à volta. Em termos de utilização, como vocês devem ter reparado, temos aqui um pequeno cabo para ligar então à energia e ela funciona por Wi-Fi em 2.4 ou 5 GHz, já consegue reconhecer as duas bandas, ou funciona por Ethernet. Portanto, em termos de instalação é praticamente isto. Vocês têm aqui a base para colocar ainda na parede, podem passar o cabo para trás ou por baixo, dependendo do tipo de instalação. Tem depois lá o sítio para colocar o cartão microSD e para fazer o reset. E basicamente a instalação é muito simples, está na parede, está no teto, está numa mesa. Se não quiserem fazer grande instalação, podem pousar numa mesa e basicamente a ideia disto é mesmo vocês terem uma câmara que vos consegue apanhar tudo à vossa volta. Ou seja, eu se instalasse aqui no meu estúdio no teto, tinha a certeza que mal alguém entrasse no meu estúdio, eu depois recebia sempre uma notificação e conseguia ter logo a noção de tudo. Portanto, até se fosse num escritório ou num armazém, dentro das características da câmara, se for uma imagem muito longe, ela vai ficar pequena porque estamos a falar de uma câmara de 6 megapixels. Acaba por dar-vos uma envolvência e vocês conseguem logo ver tudo ao mesmo tempo e assim têm garantidamente a noção que não existe nenhum ponto cego. Portanto, em termos práticos, é isto que vocês devem ter em conta em relação a esta câmara, em termos de hardware e de instalação. Agora, se vocês chegam ao meu canal, vocês já devem ter reparado que eu falo muitas vezes de câmaras da Reolink, porque são as câmaras que eu instalo também aqui em casa e é o sistema mais completo que eu tenho montado em diferentes pontos da casa, em diferentes pontos de exterior, para garantir que consigo controlar tudo através da aplicação. Em relação à aplicação, em termos de instalação, a aplicação gera um código QR com o vosso Wi-Fi. Podem configurar depois também para os vossos assistentes pessoais, como o Google Assistant e como a Alexa, para depois poderem ver a imagem num Echo Show, por exemplo. Nisso não tenho mesmo nenhuma razão de queixa, funciona tudo bem. Depois podem configurar também as notificações de movimento, podem configurar zonas em que não querem que exista notificação. Portanto, nesse aspecto, eu acho que a aplicação é muito completa e existe sempre aqui um fator que eu acho que é muito importante nesta aplicação. É que muitas aplicações, se vocês fecharem a aplicação ou tiverem o telemóvel desligado, não recebem notificações. Neste caso, vocês podem configurar as notificações por e-mail, ou seja, conseguem definir um servidor SMTP, que podem configurar, por exemplo, com o Google, e sempre que existe movimento, vocês recebem um e-mail com essa indicação, além de poderem receber a notificação também na aplicação. Portanto, a minha maior importância que eu dou a isto é porque vocês, depois mesmo tendo o telemóvel desligado, se estiverem no computador, vão receber a notificação no e-mail. E vão receber com um clipe ou com a imagem, com o que vocês definirem, colocando no cartão microSD. Vocês também ficam então depois com um histórico de todas as filmagens que fizeram. Esta câmara, a única diferença que tem é que em termos de visão, quando vocês estão a ver na aplicação, por defeito, vem aquela visão ao estilo de fisheye, não é? Conseguem ter uma envolvência a 360 graus, mas depois vocês conseguem ir à aplicação e conseguem fazer um zoom e mudar a perspectiva e conseguem ter uma melhor noção do que é que estão a ver, não é? Porque se a câmera estiver instalada em cima ou em baixo, depois vocês também definem na aplicação como é que ela estava instalada para vos dar a imagem logo da melhor forma. Por exemplo, isto se instalarem no teto vai ser muito difícil qualquer ladrão chegar logo lá. Então se numa questão de ladrão ou de um intruso chegar a uma zona, para começar, estando no teto, está numa zona que não é tão fácil de aceder e costuma ser mais dissimulado, não é? Uma pessoa não anda a olhar para o teto só porque sim. Enquanto que as câmaras
que costumam ser de motor, costumam estar sempre num sítio mais saído e costumam estar instaladas na parede, numa zona que às vezes possa ter melhor acesso. Portanto, se vocês puderem instalar isto no teto, tem uma lâmpada e tem uma zona de acesso à energia, podem sempre fazer ali uma montagem com um quadro para depois poderem ligar o transformador e poderem dar energia à câmara, e tendo Wi-Fi ou tendo Ethernet, conseguem ligar e conseguem fazer logo uma instalação naquele ponto e fica numa zona em que praticamente só se depois o ladrão atirar com uma pedra ou atirar com alguma coisa ou subir a uma escada é que vai conseguir desativar. No entanto, enquanto está a fazer isso, vocês já receberam a notificação e já se aperceberam e tomam as medidas que forem necessárias. É claro que do ponto de vista global, como ele está a fazer uma gravação a 360 graus com uma lente, a imagem em termos de nitidez não é tão boa como uma câmera de 6 megapixels, que só costumo gravar para uma zona em que tem um ângulo de visão um bocado diferente do que esta atrás. Se vocês querem ter depois melhor qualidade, têm que ir por outras câmaras. Esta é para terem uma qualidade relativamente boa, no entanto conseguirem ter a certeza que estão a ver a área toda na zona onde a instalam. Depois também, como todas as câmaras da Reolink deste género, também tem um sistema de som de 2 vias, em que vocês, claro, conseguem ouvir o som que está a acontecer à beira da câmara e conseguem falar através da câmara. Portanto, nem que seja, dá depois para dissuadirem alguém a dizerem que estão a ser observados, que já chamaram a polícia. Também podem depois ativar um alarme em que fica a tocar quando detecta movimento, mas nesse caso existem sempre aqueles falsos positivos, portanto é sempre melhor vocês receberem a notificação, verem e depois ativarem se quiserem. Mas tem sempre essas possibilidades. Agora, a mais-valia desta marca, em termos de qualidade, eu acho que é excelente. Em termos de durabilidade, eu tenho câmaras que vocês forem ver ao meu canal, já testei há mais de 2 anos e são câmaras que ainda estou a utilizar. Portanto, em termos de durabilidade, em termos de qualidade, em termos de software, eu acho que é uma marca excelente. A única coisa que vocês devem ter em conta é que isto é uma câmara de exterior, é uma câmara de interior, porque dessa forma é sempre uma câmara para metermos dentro de uma divisão e não no exterior. É sempre para utilizarem então no interior. Dessa forma eu acho que já falei de praticamente tudo. Como sempre, se vocês quiserem ver outras soluções da Reolink, eu já analisei diferentes soluções da marca aqui no canal. Tudo depende se querem uma câmara para o exterior ou para o interior. No entanto, a marca tem soluções para tudo. Depois vocês podem passar no link que eu deixo na descrição para esta câmara e podem encontrar as outras câmaras também da Reolink. Já sabem, como sempre, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.